Hoje é dia 5 de maio de 2026. A gente tem que valorizar muito o Reinaldo Azevedo, viu, gente? Ele está em veículos de mídia hegemônica e está defendendo o fim da escala 6x1, uma pauta que certamente não agrada os patrões dele na Band e muito menos o Metrópolis, né? Vamos ver o que ele fala aqui, não é da coisa. Quando havia o debate sobre o fim da escravidão no Brasil, Vólio Bene, Isabela, o José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu, eu tenho texto aqui. Isso tudo que está aqui não é só para juntar ácaro e para me dar alergia. A biblioteca dele tá meio velha mesmo. Até porque eu tenho duas maquininhas aqui que diz que mata ácaro. Sei lá se mata, mas... E é tudo limpinho. Ele falou, olha, não dá para acabar com a escravidão. E ele dizia, não que eu ache moral, hein? Eu não acho a escravidão moral não, tá, Isabela? Acho ruim. Acho feio, vale bem. Não, eu sei que não é bom. Mas, gente... o que vai acontecer com a agricultura brasileira, a base da nossa economia, sem os escravos? E o direito de propriedade, afinal, os caras são donos dos escravos, eles precisam ter compensações. E tiveram. Transição tem que ser muito lenta, Obrigado, muito Fernando. lenta, porque senão vai ser um Deus nos acuda. A Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, SAIN, eu tenho documento aqui, um manifesto dizendo, e todos fazendo a ressalva, olha, eu sei que a escravidão não é legal. Bem-vinda, Mari, tá? membra nova. Deixa eu deixar claro. Mas nós não podemos viver sem ela. Esse é o argumento mais conhecido, supostamente técnico, contra a escravidão. Mas você está falando que o trabalho hoje vive condições análogas à escravidão? Não. Eu só estou dizendo que a história... O trabalho hoje em dia melhorou muito, né, gente? Mas vamos ser sinceros, a gente ainda vive a ameaça das elites quase escravocratas. Papai Segala, bom dia, like número 5, seja muito bem-vindo. Batemos aqui a nossa meta de membro, gente. Nossa meta aqui é de R$200. Pinguem superchats, precisamos da ajuda de vocês. Ontem foi bem baixinho na live do Diego Sarza. Foi uma excelente entrevista, aliás, foi muito gostoso. O papo meu, dele, com o Marcelo Marcengo. Mas tá faltando aí superchats de vocês todos, gente. Cadê vocês aí contribuindo? Ajudando o nosso canal a sobreviver, hein, gente? Vamos pingar? Vamos contribuir? Vamos estar todos presentes? Bora! Do capitalismo é a história da produção e do capitalismo que está aí, do capitalismo moderno, desse que produz ciência, que leva o homem para além da lua, que traz benefícios, que faz com que a vida no Brasil, no governo Juscelino, a expectativa de vida era de 50 e poucos anos. Aumentou Uma 30 merda. anos nesse tempo. E aumentou em razão de conquistas técnicas, de saneamento, etc. Mas isso também se deu com a melhoria das condições sociais, que ainda são precaríssimas, porque, como no texto do Joaquim Nabuco, a herança da escravidão ainda está aí. Vão fazer a geopolítica da moradia no Brasil e da cor da pele? E você chega aos lugares que você chega? E sim, a escravidão acabou no Brasil e quem teve compensação foram os proprietários. Os escravos não tiveram nenhuma, aliás, não tiveram nem a garantia do emprego porque foram chutados. E logo depois, em razão do andamento do capitalismo no mundo e das crises lá e aqui, vem a mão de obra europeia. Uhum. E sempre o esforço é assim, estamos bem, existe uma espécie de idílio. Tem um fotógrafo maravilhoso, Marc Ferrez, é um fotógrafo espetacular. É um fotógrafo espetacular, mas ele tem uma visão de época também. Está aí, tem uma foto aí, escravos na colheita de café, no Vale do Paraíba, 1882. Olha que imagem bonitinha, a imagem está no ar, para quem está no rádio, não está vendo a imagem, mas tem um grupo de escravos trabalhando.
escravos todos posadinhos, assim, bonitinhos, é isso. Como o Fernando Graton falou aqui, né? Aliás, bota lenta nisso. Foram tantos decretos imperiais para ir aos poucos libertando os escravos que a abolição mesmo só foi diminuir os custos para os senhores de engenho. Além de tudo, foi o quê? A escravidão preta, ela está diretamente ligada à ascensão do capitalismo. E quando o capitalismo alforria os escravizados, ele o faz para proteger o capital. Olhando numa lavoura de café e parece, Valio Bene, Isabela, tem aquela surda harmonia da desigualdade que grita de maneira silenciosa. E tudo parece certo. E tudo parece no seu lugar, desde que não venha gente para atrapalhar. Sim. Uma outra, do Jorge Loisinger, na Fazenda Kititi, no Rio de Janeiro. Um terreiro de café, para quem não é do interior, não sabe que o café seca no chão, no terreiro, você tem que ficar varrendo. Aliás, emana um cheiro delirantemente bom, Valio Bene. A gente fica meio zonzo, assim. Café O delícia. sol esquenta o café em coco, minha querida Isabela, e sobe um cheiro quente, um cheiro denso, eu diria quase sensual. Olha o Reinaldo, moleque tarado no terreno de café. Que merda, né? Mas tá ali, os escravos, Pingue, gente. tudo tão poético, tudo tão família. Por que mexer no que está funcionando? Claro. Sempre essa pergunta. Essas fotos do Instituto Moreira Salles, tem a senhora na liteira. Essa foto é maravilhosa. Eu cheguei a falar com a professora Lília Schwartz a respeito, na entrevista que fizemos no Reconversa, quando ela lançou o maravilhoso livro Imagens da Branquitude, a presença da ausência, da Lília Schwartz, professora da USP. Essa senhora na liteira, a foto é maravilhosa. Você que está no rádio não está vendo, mas a senhora está na liteira com 2 escravos, ali sustentando. Eles estão com roupas de branco. Um deles está, o que chamaríamos fracartola. Uhum. Mas a Isabela, minha bela, olhe para os pés deles. Eles não têm sapatos. Descalços. Porque eles podiam usar roupa de branco para servir de pajens para os seus senhores. Mas sapato não. Porque sapato já era uma arrogância que eles não tinham direito. Era para deixar claro, são escravos. Uhum. Não vamos confundir com negros libertos. Sapato não. Os símbolos, os sinais da desigualdade. Que papo comunista. Você acha esse papo comunista? Então você é um imbecil. Como é bom o Reinaldo trazer essa questão da escravidão, né? O meu amigo Adriano Viaro é pesquisador do tema, escreveu esse livro excelente que eu recomendo que todos comprem, Complexo de Princesa Isabel. E o Viaro, ele coloca a escravidão como uma das principais chagas brasileiras, né? A gente tem essa... É indissociável a formação do Brasil desigual, a necessidade que a gente tem de ascensão das classes populares, com a favelização, a escravidão, a miséria que foi colocada nesse país, né? Esse país que foi explorado por nações europeias e que ainda busca combater o seu passado colonial, né? A rigor nem deveria estar me ouvindo, me vendo. Perde essa beleza encarnada, mas... Marque Ferrez de novo, Negra com Filho, 1884, na Bahia. Olha que negra linda, que filho lindo, todo mundo bem alimentado, todo mundo bacana, o símbolo na cabeça dela da fartura. Tá tudo maravilhoso.
Mas ela não é escrava. Com isso eu quero dizer, e lembrando o texto do Visconde Cairu, que toda vez que você toda vez que há um progresso social em que se discute a questão do trabalho, o tempo do trabalho, sempre há o argumento apocalíptico de que vamos para o caos. Sempre. E não há dúvida que o trabalho desumano gera progresso também, Valio Bene. Os que acham que o Marx odiava o capitalismo, ele achava que tinha que ser superado, ele não tinha ódio, ele falava justamente de quanta riqueza o capitalismo geraria suas contradições e seria preciso ir adiante. O Marx era um analista do capitalismo. E ele queria que o capitalismo superasse justamente para melhorar as condições do trabalho. Importante isso que o Reinaldo diz aqui, tá? Marx que escrevia, inclusive, até para jornais americanos, tá? A Meca do capitalismo se abastecia com os textos críticos de Karl Marx. Agora, é claro que quando ele se refere à Revolução Industrial, ele e outros falam dos horrores da Revolução Industrial. Sim. E do que se fazia, inclusive, com o trabalho infantil, né, Zema? Ah, mas então agora se implementa e pronto e não se pensa na economia? Não! Eu vou propor uma síntese aqui. Eu, como Visconde de Cairu, quero pensar a questão econômica. Mas a diferença do Visconde de Cairu, eu quero progresso social. Porque o capitalismo que interessa é aquele que finalmente consegue mudar a vida das pessoas, ou não. Ou há aqueles que só se alimentam do prazer perverso porque conseguem enxergar na sua própria condição o sinal da ascensão, enquanto o outro permanece ali dizendo assim, olha como eu fui competente e você não. Vamos discutir com decência, com calma, e claro, vai ser tema da disputa eleitoral. Os candidatos de direita são contra, vão ter de se manifestar a respeito. O PL já anunciou que vai tentar brecar a tramitação, que não quer saber. Não. Quando havia o debate sobre o fim da escravidão no Brasil, Valio Bene, Isabela, o José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu, eu tenho texto aqui. Então ele fala do Visconde de Cairu, né, gente? Fala do nosso passado colonial. O Reinaldo também fez um vídeo agora há pouco sobre o Lula e o Trump. E em seguida eu vou fazer o meu editorial aqui, conversando com vocês a respeito de todos os principais fatos, tá, gente? Mas o fato é, o Reinaldo esculhamba um jornalista veterano que foi da Veja, que é o Hélio Gaspari. Deixa eu trazer aqui para vocês esse vídeo. Eu acho que o Reinaldo apagou o vídeo dele aqui, peraí, deixa eu ver só se estamos... Não apagou não, tá no perfil da Bandeirantes. Vamos ver aqui rapidinho esse vídeo do Reinaldo e em seguida vou para meus comentários, vamos lá. Pra gente poder seguir. Não esquece, gente, não chegaram superchats ainda, vamos embora. A coisa tem lá a sua graça. O presidente Lula se encontra com Donald Trump na quinta-feira. E os bolsonaristas decidiram fingir que estão a comemorar. Olha só, tá vendo? O Lula perdeu o discurso, ficava dizendo que o Flávio é que estava de joelhos para Trump, agora ele vai lá e se encontra com o presidente dos Estados Unidos. Mas isso é uma das maiores cascatas, uma das maiores bobagens que o bolsonarismo já plantou na imprensa. Olha, querem saber de saída? Não tem, do ponto de vista eleitoral, como esse encontro ser ruim para o Lula. Eu não sei se essa gente se deu conta. Hoje, o presidente Donald Trump
é, na história, o quarto presidente, neste momento, mais impopular da história, insisto. Ele só perde para o pior momento de Bush filho, de Harry Truman, de Nixon, e aí ele vem em seguida. Digamos que ele não anda muito popular no mundo também, né? O embate de Lula com Trump, a depender do assunto, traz dividendos para o presidente, aqui dentro e no mundo. Sim, a agenda, nós temos de falar sobre terras raras com o Trump, não da forma como o Flávio fez, que foi lá na tal CEPAC, aquela reunião baixinho de mesmo. reaças no Texas, para dizer assim, olha aqui, Trump, pode usar o Brasil como sua concubina, a gente o ajuda contra a China, que vem a ser o maior parceiro comercial do Brasil. Parece uma piada da estupidez, mas é verdade. Sim, há a investigação aberta sobre o PIX, com base na tal seção 301, né? Ainda há tarifas a serem debatidas, né? E, finalmente, a questão do terrorismo, que a extrema-direita aqui defende que nós sabemos que as facções criminosas sejam consideradas terroristas, o que expõe o Brasil, inclusive, a sanções econômicas, a risco mesmo de ocupação territorial, olha só, né? E prejudica os investimentos, né? Porque muitos fundos não vão investir em país que tivesse áreas dominadas por terrorismo. Bom dia, Rudi. As facções são coisas muito graves, mas terrorismo não são, né? Vamos ver o que é que o Lula negocia com o Trump, mas atenção, se a negociação der certo, ótimo, o presidente sai como uma figura maiúscula na conversa. Se tudo der errado, Trump não é exatamente uma figura popular aqui no Brasil também. Então, essa história de que os bolsonaristas estão comemorando, tudo cascata. O que, na verdade, pode acontecer, se a conversa for boa, é Eduardo Bolsonaro colher um contratempo e tanto. Isto sim. Entre Lula e Trump, com todas as dificuldades, a situação do presidente brasileiro é muito melhor. É isso aí. Excelente comentário do Reinaldo. E assim, gente, considerando o nosso passado escravocrata, eu tenho uma... Tá atrás desse troféu do Prêmio Abril aqui atrás, da minha estante. Hélio Gaspari dirigiu a Veja com José Roberto Guzzo. Guzzo, para quem não lembra, foi o criador da revista Oeste. Eles dirigiram junto à Veja e elevaram a Veja a 1 milhão de unidades vendidas entre assinantes e vendas em banca, transformando a revista semanal numa das maiores publicações do Brasil. O Guzzo foi para a extrema-direita, porque a extrema-direita, inclusive, carecia de um veículo de comunicações deles, e criou um veículo bolsonarista chamado Revista Oeste. O Hélio Gaspari ainda mantinha, por essa aura de ter pesquisado a ditadura militar e escrito 5 livros a respeito da ditadura, uma aura de jornalista sensato. Pois é, quem está fazendo muita propaganda do Romeu Zema na imprensa hoje, como terceira via, provavelmente para agradar os chefes dele, na família Marinho e na família Frias, na Folha de São Paulo e no Jornal Globo, é justamente o próprio Hélio Gaspari. E quem critica frontalmente o Hélio Gaspari é o Reinaldo Azevedo, por erros, inclusive, de avaliação. Ao endeusar o Zema, quando o Hélio escreve aquele texto, o Zema ainda não tinha defendido o trabalho escravo no podcast Inteligência Limitada. Mas ao endeusar o Zema,
A imprensa, e aí é importante dizer, o Hélio Gaspari não é só o Hélio Gaspari. O Hélio Gaspari é o representante de uma imprensa corporativa. De uma imprensa corporativa. Sendo representante de uma imprensa corporativa, o Hélio mostra como a mídia vai estar do lado do Flávio Bolsonaro, primeiro com o candidato tampão deles, depois com o candidato oficial. É isso que eles vão fazer. É isso que eles vão conceber. Eu estava vendo, antes de começar aqui a live, eu tava vendo a live da Lindiane ontem, assim, todo respeito a Lindiane, aliás, está fazendo uma excelente live do Folha Notícias Noite, mas com todo respeito a Lindiane, e eu sei a fonte também que ela tira essas informações, o Supremo vai deixar passar a dosimetria. Eu não consigo confiar em nenhuma notícia do que está saindo agora, gente. A imprensa corporativa está cravando, e eu não tô aqui como advogado do Alexandre de Moraes, mas estão cravando que o Moraes conspirou contra o Jorge Messias. A mesma imprensa que está fazendo campanha pelo Zema. O Hélio Gaspari está sendo criticado pelo Reinaldo Azevedo e pelo Moisés Mendes, que escreveu um texto muito bom, lembrando do caso Boi Mate na Veja. O Hélio Gaspari está sendo criticado por justas razões. O Nassif está fazendo críticas. O Nassif, que aliás foi lembrado, se eu não me engano, eu acho que não sei se foi nominalmente, mas o Hélio cita a cobertura crítica à Lava Jato. Não, ele fala só da Vaza Jato. Ele cita a cobertura crítica e o Nassif foi um dos expoentes disso. E o Nassif já está alertando para lavajatismo há muito tempo. Há muito tempo. Então, gente, cuidado com as notícias que vocês estão lendo, inclusive em determinadas mídias progressistas, e aqui eu não estou fazendo ataque a nenhum, porque foi mais de um esse final de semana, com gente comprando a tese que o ministro Alexandre de Moraes vai ter alguma relação com esse golpe contra a indicação do Lula. O Rudy Nogueira falou aqui, eu entendi a Hélio como historiador, mas não como jornalista. E me parece que ele e o Gaspari descobriu muita coisa que o ICL descobriu coisas pavorosas. Não, o Hélio Gaspari é uma pessoa só, Rudy. Tá? Hélio Gaspari é uma pessoa só. Não sei qual é o outro Hélio aí que você tá falando que é historiador. Mas a questão toda é essa. Até quando a gente vai engolir essas verdades da imprensa corporativa de uma maneira... Porque aí vem a necessidade, gente, dentro do nosso campo progressista. Vejam, eu dialogo muito com a coluna do Reinaldo Azevedo na grande imprensa. Mas, nós como mídia progressista, e aí vem a importância, por isso que eu falo que eu não faço militância política aqui, eu faço jornalismo. A importância de você ter uma própria cadeia de informações. Pois é, muita gente acha que o Hélio Gaspari é historiador. Ele não é historiador, ele é jornalista. Ele foi diretor adjunto da revista Veja, na época da ditadura militar. A Veja, por incrível que pareça, apesar de ser essa cloaca de direita e extrema-direita hoje em dia, ela foi um dos veículos na ditadura que combateu a ditadura. Sofreu censura, inclusive, do regime. E tanto que ela foi dirigida pelo histórico Mino Carta. O sucessor do Mino Carta foi a dupla José Roberto Guzzo e Hélio Gaspari, que transformaram a Veja tecnicamente numa grande revista de reportagens, embora fosse cada vez mais para a direita. E o Hélio, por ter fontes muito boas com o Golbery, que era o braço direito do Geisel, ele teve acesso a um vasto arquivo da ditadura militar e escreveu 5 livros em cima disso. Mas ele nunca foi historiador. Ele sempre foi jornalista. Mas ele fez uma pesquisa, inclusive uma pesquisa internacional, sobre as torturas e como foi o processo da própria ditadura militar. E por que as mídias progressistas às vezes decepcionam? Porque a gente às vezes fica muito a reboque da mídia hegemônica.
Eu quero que vocês entrem na live aqui, de forma nenhuma, gente, quando a mídia hegemônica estiver certa, e eu tiver certeza que está certa, vocês não tenham dúvida que eu vou dar o crédito pro Globo, pra Folha e pros outros veículos. Mas assim, eles estão fazendo campanha política. Eles estão fazendo militância contra o Supremo. E esses grandes grupos têm um interesse direto em fazer campanha contra o Supremo, porque é o seguinte: quantas pessoas não devem ter processos encalacrados no Supremo Tribunal Federal? Gente, eu não estou fazendo uma acusação formal, mas é uma suposição lógica. Vocês acham que eles vão ficar felizes com um Supremo que quer fazer valer a Constituição para os seus próprios negócios, de repente? Eles não vão ficar felizes. Eles preferem um Estado desregulado. O Estado desregulado é a farra desses grandes barões da imprensa. E nós, como mídia independente, a gente tem que denunciar isso. Não significa cair em teoria da conspiração. Eu nunca disse aqui nas lives que o Bolsonaro sofreu uma fakeada. Nunca disse. Não tô atacando o veículo que falou isso. Tá tudo certo. Cada um vê as coisas como vê. Mas eu nunca disse isso aqui. Eu acho que o Bolsonaro tomou uma facada mesmo. Eu acho que ele tem problemas de saúde. Mas a questão toda é a seguinte: a gente não tem que ir a reboque da mídia hegemônica, gente. A gente tem que ser crítico. Daniela Lima, na minha opinião, tá fazendo uma ótima cobertura, mas eu sei dos interesses do UOL. Inclusive, recebemos ontem um repórter do UOL aqui. E vamos receber com toda educação, inclusive, que o trabalho deles é respeitável em muitos aspectos. Em outros eu já não acho tanto. Não acho o colunista deles, José Fux, um bom jornalista. Eu acho que é um militante de extrema-direita. Mas são as escolhas editoriais que as pessoas fazem, as escolhas de negócio até. E a gente não pode cair nisso. Nós somos mais de 100 pessoas aqui assistindo a live. E a gente tem que ficar atento. Não acho que o Reinaldo tá mudando não, bispo. E não fala de uma coisa... Fala até por acompanhar na lupa. Ele é um legalista. Ou vocês acham que o Xandão vai para a extrema-direita? Vocês acham que o Xandão mesmo ajudou o Alcolumbre para ter algum benefício? Será que foi isso mesmo que aconteceu, gente? Será que isso não está ocultando a farra das emendas que interessa, inclusive, a alguns políticos da base do governo? Tem coisas que estão mal explicadas, gente. O retrato do Jacques Wagner ali foi muito feio. Foi muito feio. Então, turma, vamos tomar cuidado com o que vem sendo noticiado. Vamos tomar cuidado para não cair em ondas de uma maneira completamente descalços. Vamos lutar para a gente saber como é que as coisas operam no espaço que a gente acompanha, tá, gente? Isso é muito importante que a gente entenda e fique por dentro. Mas não pode falar nada, só STF parece que ele fica cego. Por que cego? Eu acredito no que o Reinaldo falou, não acho que o Alexandre de Moraes tem a ver com essa história. Eu acho de verdade. Não faz nexo, gente. O Alexandre de Moraes, será que ele ficou ligando para senador? Vocês acham mesmo que foi isso que aconteceu? Porque é isso que a imprensa está dando a entender. E a própria Mônica Bergamo, que foi uma das jornalistas que propagou essa versão, ela disse ontem que o Alexandre de Moraes estava tentando contato com o Jorge Messias para esclarecer que ele não conspirou. Porque aí agrada a tese do acordão, gente. Tem gente que está nos induzindo, a mídia hegemônica está nos induzindo a dizer que tem um acordão com o Supremo, com tudo, para sabotar o Lula. Para anistiar o Bolsonaro. E eu não sei até onde ajuda a gente ficar dando corda para a tese bolsonarista. Porque, sem dúvida nenhuma, isso agrada os bolsonaristas. E uma coisa importante a dizer, tá? Essa bagunça toda, essa confusão toda, não deu um voto pro Flávio. Os trackings internos do PT já apontam que o Lula está melhorando na pesquisa qualitativa.
Ou seja, essa farra do Flávio com o Centrão deve ser muito bom para o bolso dos caras. Mas para a política, para a eleição presidencial, não é uma boa. E nós temos que nos fiar nisso. Eu acho que o Lula tem que conversar com o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que tem que ter uma concertação para que o resultado final da eleição seja aceito. Porque se as coisas continuarem como tá, vai rolar um golpe parlamentar. A Soraya Tronic está alertando. Por onde ela vai, foi no DCM também, ela está alertando sobre o risco de golpe parlamentar. Né? Eu concordo, Túlio, é isso. Alexandre de Moraes não é um homem de esquerda, não é um homem sem defeitos. Sim, eu tô na tese do Reinaldo, que eu acho que eles não tá no golpe. E não tenho problemas com discordâncias a respeito disso. Eu entendo que as coisas estão confusas também. Mas a gente precisa entrar na questão da lógica. O Lucas Pereira falou aqui, a ideia é desmoralizar e destruir o Supremo, como disse a Soraya. Se houvesse mesmo um acordão, o lógico seria que o Mendonça estivesse envolvido. Lembrando que ele vai ser o presidente do STF nas eleições. Sim, o Mendonça foi atacado. Ficar a reboque da mídia corporativa ajuda no algoritmo. Ajuda entre aspas, viu, Lília? Eu tô falando muito de mídia corporativa aqui, mas tô falando do ponto de vista crítico. O Nassif também faz essa mesma abordagem que a minha. Por outros critérios e tal, mas a gente a gente tem que construir as nossas apurações, gente. Tem que ver quais são as nossas informações. E isso não é teoria da conspiração, isso é bater perna, conversar com as pessoas, colher informações, fazer o trabalho de jornalista. Não ficar replicando, Globo disse isso, Folha disse aquilo. Que às vezes dá muito clique, sim, verdade. Mas não informa vocês. Eu quero que vocês venham na live aqui de manhã e vocês saiam daqui o máximo informados. Teve sequestro, inclusive, de brasileiros. Estava falando com a Mandy Coelho ontem. Teve sequestro de brasileiros na Flotilha da Liberdade. Thiago Ávila segue preso. Nós estamos com uma crise internacional tremenda envolvendo o Estado sionista de Israel. E aqui tem muito trabalho, tem muita conversa, tem muita informação que a gente trata com vocês. Então, gente, vamos para cima. Conversar com o Xandão ajudou no projeto da dosimetria. Ajudou mesmo, bispo? Não é você que está caindo no papo da Folha da Globo? O papo dos caras é esse. O papo da Malu Gaspar é esse. Malu Gaspar, que às vezes faz matéria boa, tá? Faz matéria boa. Falem dos feitos do Lula. Lula anunciou ontem um novo desenrola muito bom para as pessoas limparem seu nome. As pessoas estão lidando com dívidas e dívidas. Então é muito importante isso. Carlito Neto trouxe informações sobre o Alcolumbre e o porquê ele fez a palhaçada. Isso sequer teve repercussão. A Carol Zócoli reagiu ao vídeo do Carlito. Legal. O Carlito é um cara muito bem informado. Muito bem informado. E é isso, gente. A gente precisa entender as reais intenções do Alcolumbre e fazer uma análise sóbria dos fatos. Tá? Mais uma vez, eu não estou falando de um veículo específico, eu acho que tem muita gente caindo nessa ladainha de envolvimento do Alexandre de Moraes. Eu não tenho tanta certeza disso. Tenho razões de sobra também para duvidar um pouco, né, gente? Turma, deixa eu fazer um pedido especial para vocês. Ontem a gente fez uma entrevista incrível com o Diego Sarza, mas a arrecadação dos superchats foi muito baixa. Já fechamos aqui os membros. A gente precisa do apoio de vocês, gente. Faltando R$200 de superchats ou de Pix para folhademocrata@gmail.com. Conta da Alessandra, tá, gente? Se for contribuir com Pix, diga o valor no chat, tá, gente? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu queria muito bater a meta hoje. E, se possível, se alguém puder me ajudar com mais R$100 para compensar ontem que a gente teve uma arrecadação pífia. Foi só R$27 arrecadados. A gente tem uma caneca nova, muito legal, para a galera que quiser combater o racismo, o machismo, a homofobia, que é uma caneca linda da Folha TV. Ela tá R$160, mas é para apoiar o canal. E quem puder nos ajudar é muito importante, porque se a galera levar tipo uma caneca, vocês já tornam o nosso trabalho super sustentável, como o Emerson tá fazendo nesse exato momento. Olha só, gente, tá na tela aqui minha telinha muito louca.
E ó, temos essa caneca aqui super legal para vocês acompanharem, ó. Não basta ser antirracista, tem que ser antimachista, anti-homofóbico, antitransfóbico e antirracista, né? E ó, uma belíssima canequinha para as pessoas que estão acompanhando, tá? Então ajudem a Folha TV, tá, gente? Uma forma de a gente premiar vocês. Se puderem mandar uma contribuição mais generosa, a gente agradece demais a todo mundo que está nos acompanhando, queridos e queridas. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!